Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai começar a nossa aula de noções de estatística. A gente vai entrar em outra parte da matemática, a parte da estatística. Então, para estudar esse assunto, então é interessante que a gente aprenda o conceito de estatística, a definição de estatística. A estatística, se você for pesquisar, vai ter várias definições, parecidas uma com a outra assim, mas essa aqui que eu acho a mais didática. Então aqui diz o seguinte, que a estatística é a ciência que recolhe, organiza, classifica, apresenta e interpreta conjunto de dados. Aí você vai perguntar, mas o que são dados? Dados são as informações que você está recolhendo. Quando eu faço uma pesquisa eleitoral, aí eu pergunto o sexo da pessoa, a cor, o grau de instrução. Essas informações são os dados. Dados, então, são as informações que você está recolhendo, que você está pesquisando. Então, a definição aqui diz que é a ciência que recolhe, organiza, classifica, apresenta e interpreta o conjunto de dados. Então, quando ele diz recolher, seria pegar as informações, organizar, porque ele vai pegar esses dados, vai organizar, vai fazer uma classificação, vai interpretar e vai apresentar. Então, quando você vê o resultado de uma pesquisa eleitoral, por exemplo, na realidade ali já está sendo apresentado e interpretado aquele conjunto de dados que foi recolhido. Então, por isso, essa definição ela é tão didática, porque ela acaba dizendo o que a estatística faz de modo geral. Vamos agora aprender dois conceitos: o conceito de população e o conceito de amostra. Quando a gente está se referindo à população, a gente vai considerar um conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica em comum. O que seria essa característica em comum? Se eu pegar o pessoal que mora em Lagoa Salgada, qual é a característica comum deles? São moradores de Lagoa Salgada. Os eleitores do município de Lagoa Salgada, eles votam no município de Lagoa Salgada. Isso é a característica em comum que eles têm. Então, podemos considerar uma população. Já a amostra é um subconjunto dos elementos de uma população. Na realidade, a gente pode interpretar a amostra como uma parte da população. Então, a amostra é a parte. Então, eu tenho aqui a população. A população e eu pego uma parte dessa. A população, vamos botar aqui que é o todo, né? A população. Essa parte que eu estou pesquisando é a amostra. Você deu para entender. Então, a amostra é uma parte, é um subconjunto. É uma parte de elementos de uma população. Então, quando eu digo os eleitores pesquisados do município de Lagoa Salgada, eu estou pegando só uma parte da população que tem a característica em comum de votar no município de Lagoa Salgada. Eu estou pegando só os que eu estou pesquisando. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente pega elementos aleatórios, né? A gente sai na rua, vai aqui no centro, vai na rua Café Filho, na rua do Colégio Café Filho, vai na região General Tamayo, vai na rua São João, e você vai pegando pessoas aleatoriamente. E você não vai pegar, na pesquisa não vão pesquisar todas as pessoas que votam no município de Lagoa Salgada, vou pesquisar apenas algumas pessoas. Então, quando eu estou fazendo isso, estou pegando a amostra. A amostra é a parte da população. Então, os eleitores pesquisados do município de Lagoa Salgada são um exemplo de amostra. Ok? Deu para entender isso? Vamos agora a dois conceitos: indivíduo e objeto. Cada elemento que compõe a amostra, né? Quando a gente está trabalhando com pesquisa, cada elemento que compõe a amostra, ele é um indivíduo ou um objeto. Por quê? Se eu estiver fazendo a pesquisa eleitoral,
as pessoas que pesquisamos são indivíduos. Então, o indivíduo a gente pode interpretar como gente, pessoas, o ser humano mesmo. Já o objeto o que não puder ser classificado como indivíduo, ou seja, não for gente, não for pessoa, vai ser objeto. Então, uma pesquisa para se verificar a durabilidade das marcas de lâmpada dos diversos fabricantes, cada marca é um objeto da pesquisa. Então, estou pesquisando lâmpada, tem lâmpada Philips, lâmpada Panasonic, por aí vai. Então, as marcas é um objeto. Então, eu posso resumir que indivíduo é pessoas e objeto é coisas, né? Botar coisas, marcas, etc. Então, dá para diferenciar perfeitamente o que é um objeto e o que é um indivíduo, certo? Vamos agora para o conceito de variável. Variável é uma característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra da população. Exemplo, quando eu estou fazendo uma pesquisa de uma indústria automotiva que pretende lançar um modelo de carro, quais são as variáveis que eu vou pesquisar? As variáveis podem ser várias coisas. Exemplo, posso pesquisar a cor. Qual é a cor de carro que o pessoal mais gosta? Essa cor ela é variável. Essa cor que a pessoa vai responder pode ser: eu gosto mais de vermelho, eu gosto mais de branco, eu gosto mais de preto, gosto mais de amarelo. Então, a variável que ele está pesquisando, no caso, cor, é uma variável, porque essa cor ela varia. Não, as respostas podem ser tem várias respostas para a variável cor. Eu também posso pesquisar, se eu estou fazendo a pesquisa de indústria automotiva, quando se lê automotiva, eu estou me referindo a carro. Eu posso, questão do carro, o que é que você prefere? Um carro mais veloz, mais potente, ou um carro que não seja tão potente, mas seja mais econômico? Então, eu posso pesquisar qual é o gosto que o pessoal prefere. Então, isso aí são variáveis. Então, a variável, que é a resposta que a pessoa vai dar para a sua pergunta, ela pode ser classificada em dois tipos. Ela pode ser qualitativa e quantitativa. Tem essa tabelinha aqui. Vamos destrinchar isso. Qualitativa é quando se está se referindo a características, atributos dos indivíduos pesquisados. O que seriam os atributos? São as particularidades da pessoa, de alguém, algo específico daquele indivíduo, daquele objeto. Então, qualitativo está relacionado à característica, à qualidade. Então, a variável qualitativa ela pode ser classificada em dois tipos. Ela pode ser ordinal e nominal. Preste atenção nessa parte. Ordinal, quando existe uma ordem nos seus valores, ou seja, uma hierarquia. A ordinal, existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia. A nominal, não existe isso, não tem a hierarquia. A nominal, ela não tem ordem de prioridade. Então, se eu perguntar a vocês, exemplo, grau de instrução, estou fazendo uma pesquisa e pergunto o seu grau de instrução. Em teoria, quem tem o ensino superior, existe hierarquicamente superior a quem tem ensino médio. O grau é mais alto. Quem tem ensino médio está um grau mais alto que tem ensino fundamental. Então, nesse caso, o grau de instrução é uma variável ordinal. Mesma coisa, se eu perguntar renda, a pessoa que ganha 10 salários mínimos, hierarquicamente, ele está superior a quem ganha 4 salários mínimos. Estou falando na questão
de renda, né? Existe uma hierarquia. Já nominal não acontece isso. Nominal é uma coisa particular, não dá para dizer se é melhor, se é pior. Quando eu falo assim, não existe uma hierarquia. O sexo, eu pergunto sexo, masculino, feminino, cor do cabelo, preto, louro. Não existe uma preferência que o preto é melhor do que o louro. Tem pessoas que acham mais bonito o preto, tem pessoas que acham mais bonito o louro. Vai depender de cada caso. Então não dá para se fazer, para se ordenar isso, colocar num grau de hierarquia. Então, quando a variável tem essa característica, a gente diz que ela é nominal. Quando existe uma hierarquia, a gente diz que é ordinal. Tudo isso é qualitativa, né? A gente está na qualitativa. Ela pode ser ordinal, quando existe uma ordem, uma hierarquia, e nominal, quando não acontece isso. Por exemplo, cor do cabelo, o sexo, cor da pele, por aí vai. Aí também a variável também pode ser quantitativa. Quantitativa, como o próprio nome diz, se refere a número. Quando a sua resposta for um número, a gente diz que a variável é quantitativa. Aí a quantitativa ela se classifica em duas. Ela pode ser discreta ou contínua. Quando é que ela vai ser discreta? Ela vai ser discreta quando se tratar de contagem, números inteiros. O que significa isso? Se eu perguntar a uma pessoa, quantos irmãos você tem? A pessoa vai falar, eu tenho um irmão, eu tenho dois, eu não tenho nenhum, eu tenho três. Ou seja, a resposta dele é um número inteiro, é um número inteiro. Você consegue contar. Quando eu pergunto quantos televisão tem na sua casa? A resposta que ele vai dizer, tenho duas televisões, tenho uma televisão. A resposta é o número, e esse número é o número inteiro, ele não é quebrado. Aí eu coloquei aqui no slide o número de irmãos. Você pergunta o número de irmãos, você vai dizer, tenho dois, tenho três. Então, quando a resposta for o número inteiro, a gente diz que a variável quantitativa ela é discreta. Aí quando você pergunta, quando se tratar de números reais, ou seja, quando for números quebrados, a gente diz que é contínua. Então, se eu perguntar a altura, a sua altura, provavelmente você vai dizer, eu tenho 1,75 m, eu tenho 1,70 m. Observe que a resposta é um número quebrado, não é um número inteiro. 1, 2, 3, é 1, alguma coisa, 1,75. Então, no exemplo aqui, a altura dos alunos do terceiro EJA. A altura dos alunos do terceiro EJA é uma variável contínua, porque a resposta vai ser um número quebrado. Eu poderia também dizer que o peso, a nossa massa, né? A massa, quando você pergunta qual é a sua massa, a gente não fala massa, a gente pergunta qual é o seu peso. A gente diz, eu peso 88 quilos, 88,5 quilos, porque a resposta pode dar quebrado também. Não tem que dar exatamente inteiro. Já o nome de irmão, não tem como dizer eu tenho um irmão e meio, né? Ou é 1, é 2, é 3, é o número inteiro. Já a massa existe a possibilidade de a minha resposta ser um número quebrado, seja um número com vírgula. Então, basicamente é isso. A discreta, a resposta é um número inteiro, e a contínua, a resposta pode ser um número quebrado. Com isso, a gente termina a nossa aula de hoje. Agora, você deixar esses exercícios aqui, vocês vão responder. Esses exercícios estão no livro de vocês, só não lembro a página agora. Mas está no livro do terceiro ano. Só procurar lá no início da parte de estatística. Então, com isso, a gente termina a nossa aula. Valeu e até a próxima!